Essa pessoa que o inclui no credo e continua sendo notória e infame por isso é Pôncio Pilatos. Os estudiosos acabaram de descobrir que Pôncio Pilatos guardou alguns segredos sobre Jesus quando ordenou sua crucificação, e o funcionário romano não os revelou até o dia de sua morte. Agora, a pergunta na mente de muitos é: o que ele revelou sobre Jesus? Existe a possibilidade de que o casal estivesse envolvido em um escândalo? Bem, a única maneira de descobrir é se juntando a nós, enquanto exploramos o que Pilatos revelou sobre Jesus antes de sua morte. Número 1. Pôncio Pilatos. Seu encontro com Jesus Cristo. O sumo sacerdote quebrou o silêncio sobre Jesus e revelou informações aterrorizantes sobre ele alguns momentos antes de ser pregado na cruz. Saber exatamente o que Pilatos disse e por que é fantástico. Viajaremos de volta à antiga Jerusalém enquanto descobrimos esta profunda revelação. Jesus Cristo foi acusado pelo Conselho Judeu, apesar de ser um homem bom que realizou tantos milagres enquanto esteve na terra. O Conselho Judeu garantiu que ele morreu uma morte dolorosa e humilhante na cruz, anunciando sem vergonha que seu sangue está sobre eles e seus filhos. Pôncio Pilatos serviu sob o imperador Tibério entre 26, 27, 36 e 37 de Jesus Cristo. Como o quinto governador da província romana da Judéia, Pilatos ordenou a crucificação de Jesus Cristo e é mais conhecido por ser o funcionário que presidiu o julgamento do único Filho de Deus. Pilatos assume um lugar importante nos apóstolos e no credo de Nicéia, sublinhando sua importância no cristianismo. A igreja etíope acredita que Pilatos se converteu ao cristianismo devido à descrição do Evangelho sobre sua relutância em matar Jesus. Eles reverenciam Pilatos como um mártir e um santo. Historicamente, a igreja copta compartilha a crença da igreja etíope e tem uma festa em 19 ou 25 de junho, respectivamente. Jesus foi preso e levado diante de Caifás pouco antes de Pilatos dar a ordem de executá-lo. Caifás era o sumo sacerdote que estava por trás do julgamento fraudulento de Jesus Cristo. Os escribas e fariseus se reuniram no Sinédrio, enquanto Pedro, um dos discípulos de Jesus, os seguia de longe. O Sinédrio era composto por 70 membros, formados principalmente por saduceus, fariseu e sacerdotes, junto com o sumo sacerdote, que era o líder. Era o conselho governante mais alto dos judeus, e seus membros buscavam provas fraudulentas contra Jesus para matá-lo. Depois de tentar em vão encontrar provas contra Cristo, duas pessoas finalmente se apresentaram para acusar Jesus de ameaçar destruir o templo. Jesus, durante um de seus ensinamentos, disse uma vez que destruiria o templo de Deus e o reconstruiria em 3 dias. Possivelmente, isso poderia ter sido uma má interpretação de seus ensinamentos sobre a morte e a ressurreição. Quando Jesus disse que seu corpo, o que implica o templo, ressuscitaria em 3 dias, finalmente Caifás pediu a Jesus que lhes dissesse se ele era o Messias, o Filho de Deus. Jesus responde: assim o dizes, mas eu vos digo a todos. A partir deste momento vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Foi considerado por Caifás como blasfemo. Quando uma pessoa diz ou realiza um ato considerado desrespeitoso para com Deus, pode-se dizer que blasfemou. Blasfêmia denota qualquer expressão que insulte a Deus ou a Cristo e ofenda profundamente seus seguidores. Não existe uma palavra hebraica equivalente à palavra inglesa blasfêmia. E a raiz grega blasfemo, que é usada 55 vezes no Novo Testamento, tem um significado amplo em ambos os testamentos. A ideia de blasfêmia como algo que ofende a sensibilidade religiosa dos outros está completamente ausente. Jesus ensina que a blasfêmia para a qual não haverá perdão é aquela cometida contra o Espírito Santo.
Todas as outras blasfêmias, particularmente aquelas contra o Filho do Homem, podem ser perdoadas. Em Mateus, capítulo 12, nos é dito que um homem que era cego e surdo foi levado a Jesus. Jesus procedeu a expulsar o demônio e libertar o homem imediatamente, que pôde ver e falar. O milagre era incontestável e fora de qualquer dúvida. Ninguém duvidava de que ele era verdadeiramente cego e surdo. Até mesmo os escribas não duvidaram de que ele também estava possuído por um demônio. Eles tinham opções limitadas. Havia apenas duas possíveis explicações para o ocorrido. Isso não foi um truque de mágica. Não se tratava de um mágico habilidoso tirando um rato de um chapéu ou fazendo coisas incríveis com um baralho de cartas. Este homem era cego e surdo e todo mundo sabia disso. Ou sua cura foi obra de Deus ou do diabo. Como se recusaram a reconhecer que era Deus, não tiveram outra opção senão concluir que Jesus fez isso pelo poder do próprio Satanás. Aos olhos do Sinédrio, quando Jesus afirmou ser filho de Deus, ele estava insultando a Deus. Cuspiram no rosto de Jesus depois que o veredicto de culpabilidade foi dado e o agrediram. Havia várias razões pelas quais os líderes judeus queriam que Jesus fosse executado. A primeira razão pela qual os líderes judeus queriam que Jesus fosse executado foi porque ele desafiou sua autoridade chamando-os de hipócritas. Outra razão foi que ele também estava associado a pecadores, prostituta e publicanos, uma categoria de pessoas que os líderes judeus consideravam impuras. Jesus também desobedeceu sua lei em relação ao dia de descanso. Quando curou pessoas nesse dia, o Sinédrio também o acusou de fazer afirmações sobre si mesmo que o sumo sacerdote não podia aceitar. Nessas afirmações, Jesus se anunciou como o Filho de Deus e o Salvador prometido. Assim que os líderes judeus consideraram Jesus culpado de um crime que merecia a pena de morte, tiveram que levá-lo ao governador romano, Pôncio Pilatos. Naquela época, o Sinédrio não tinha o poder de executar a pena de morte sobre Jesus, e precisavam do consentimento do governador romano para levar Jesus à execução. Eles o denunciaram dizendo: "Encontramos este homem corrompendo nosso povo, proibindo-os de pagar impostos a César, e dizendo que ele é o Cristo, um rei." Embora Jesus nunca tenha proibido seus seguidores de pagar impostos romanos, essas foram as duas acusações que lhe foram imputadas. Então Pilatos lhe perguntou se ele era o rei dos judeus. Jesus respondeu: "Você é quem está dizendo isso." A resposta de Jesus simplesmente implicava que as palavras eram de Pilatos, não dele. Jesus não respondeu à pergunta como tal, porque não fazia sentido entrar em discussões à maneira dos membros do Sinédrio. Pilatos não estava interessado na mensagem que Jesus pregava. Então ele diz aos principais sacerdotes e à multidão que não encontra culpa em Jesus. Portanto, não há nenhuma razão justificável para crucificá-lo aos olhos das autoridades do Império Romano. Jesus não tinha nenhuma obrigação genuína de responder. Pilato efetivamente o declarou inocente enquanto perguntava se Jesus era galileu. Ao perceber que Jesus estava sob a jurisdição de Herodes, ele o enviou a Herodes Antipas, o filho de Herodes, o Grande. Herodes, um filho, também foi governante da Galileia entre o ano 4 a.C. e 39 depois de Cristo, c. Herodes não tinha poder em Jerusalém, apesar de estar em Jerusalém nesses dias. Seu pai e seu irmão já haviam governado lá uma vez, e provavelmente ele teria propriedades em Jerusalém, embora não fosse provável que estivesse em Jerusalém por motivos religiosos, já que não era famoso por sua piedade. No entanto, sua presença pode ter sido benéfica para sua reputação, como muitos galileus teriam sabido.
E isso possivelmente validará os registros bíblicos de que quando o rei Herodes viu Jesus, ficou muito alegre porque há muito tempo queria vê-lo. Herodes tinha ouvido falar de Jesus e esperava contemplar alguns de seus milagres. Então, tentou conversar com ele, mas Jesus não pronunciou uma palavra. Em resposta, os sumos sacerdotes e os escribas reiteraram com veemência suas acusações contra Jesus. Todo o interlúdio foi desconfortável. Herodes certamente sabia sobre Jesus e tudo o que ele estava fazendo na Galileia. Herodes tinha um pessoal de inteligência muito eficiente trabalhando em seu reino, porque era muito sensível à sua própria segurança. Herodes havia apontado João Batista como uma ameaça quando João explicou e acusou explicitamente de se casar com Herodes. Embora Herodes não fosse moralmente sensível, ele estava definitivamente ciente de que muitos galileus se opunham ao seu casamento por razões morais e políticas. No entanto, ele nunca havia se movido para prender Jesus, apesar de os fariseus terem dito que ele queria matá-lo. E certamente não tinha nenhum interesse religioso em Jesus. Ele estava simplesmente curioso. Dada a falta de interesse genuíno de Herodes, Jesus não se incomodou em responder suas perguntas. Herodes, com seus oficiais, humilhou e zombou de Jesus. Eles o cobriram com um grande manto e o enviaram de volta a Pilatos. Jesus havia tratado Herodes com desdém, enquanto Herodes também tratava Jesus com desprezo. Herodes não queria perder a face diante de um criminoso que o ignorava. Ele se dedicou a desonrar Jesus. Ordenou a seus soldados que zombassem de seus supostos direitos reais, vestindo com uma de suas próprias túnicas e enviando-o publicamente de volta a Pilatos. A Bíblia também registra que Herodes e Pilatos nunca se deram bem, mas se tornaram amigos. Naquele dia, Pilatos convocou os sumos sacerdotes, os governantes e o povo, e lhes disse: "Vocês trouxeram este homem para mim. Como alguém que tem pervertido o povo, vocês viram como eu o examinei na presença de vocês, e não encontrei nele nenhuma prova das coisas de que o acusavam. Nem mesmo Herodes, que o enviou de volta para nós, encontrou nele algo digno de morte. Consequentemente, eu o castigarei e o deixarei em liberdade, apesar de declarar Jesus inocente." Então, por que Pilatos procedeu a castigar Jesus? Número 2. A ironia. Liberar um criminoso e processar Jesus. Ora, era costume no Império Romano que o governador libertasse um prisioneiro escolhido pelo povo durante a Páscoa. Então Pilatos perguntou ao povo a quem ele deveria libertar entre o conhecido criminoso chamado Barrabás e Jesus Cristo, o Messias. Herodes sabia que o povo havia trazido Jesus por ódio. Ele disse: "A quem quereis que eu solte, a Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo?" Mateus conta que enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua esposa lhe enviou uma mensagem avisando para não ter nada a ver com o inocente Jesus, porque ela disse que sofreu muito em seu sonho por causa dele. No entanto, a decisão de Pilatos não satisfez os principais sacerdotes nem os anciãos, pois eles queriam algo mais do que recuperar sua honra. Eles queriam Jesus morto, e como tal, seu desejo pelo sangue de Jesus havia terminado. Isso explicaria por que eles haviam reunido uma multidão menor de outras pessoas. Um elemento de distração foi introduzido no julgamento, o apelo dos líderes e da multidão adicional pela libertação de Barrabás. Ironicamente, ele estava condenado pelo mesmo suposto crime de insurreição de Jesus, assim como pelo delito de assassinato, embora em seu próprio caso, os crimes fossem reais. Por que Pilatos estaria disposto a liberar um homem que ele previamente havia declarado culpado? E por que os principais sacerdotes e os anciãos imploraram por sua libertação? Pilatos lhes fez a pergunta novamente, porque na verdade queria liberar Jesus.
No entanto, eles gritaram: crucifiquem-no! Crucifica-o! Agora! Esta foi a primeira vez em qualquer dos julgamentos que a crucificação foi mencionada explicitamente. Pela terceira vez Pilatos lhes disse: por quê? O que ele fez de errado? Não encontrei nada nele que mereça a morte, então vou castigá-lo e liberá-lo. Este foi um testemunho da inocência de Jesus. Era uma parte importante de sua mensagem. Mas eles insistiram mais fortemente, exigindo que ele fosse crucificado, e seus gritos finalmente prevaleceram. Pôncio Pilatos ficou sem outra opção e então ordenou que lhes fosse concedido o desejo. Ele pegou um pouco de água, lavou as mãos diante deles para demonstrar que não tinha nada a ver com a morte de Jesus. Herodes libertou Barrabás, como lhe havia sido pedido, e entregou Jesus à multidão muito emocionada. Barrabás é chamado de prisioneiro notório em Mateus 20.716. Em Marcos 15.7, enfatizado em Lucas 20.319, ele estava na prisão com os rebeldes que haviam cometido assassinato durante a insurreição contra as forças ocupantes romanas. João 1840 descreve como um bandido. Número 3. As acusações formuladas contra Jesus. O Conselho Judaico considerou Jesus culpado dos crimes dos quais foi acusado pelo Sinédrio? Como comentamos anteriormente, Jesus Cristo foi acusado de cometer alguns crimes pelo Conselho Governante Judaico. Ele realmente violou essas leis? E se ele o fez, por que as quebrou no sábado? Quando Jesus entrou na sinagoga, os fariseus e os escribas procuravam um motivo para acusá-lo. Então, o observaram atentamente para ver se ele curaria no sábado. E então lhe perguntaram se é lícito curar no sábado. Em Marcos e Lucas, é Jesus quem pergunta se é lícito curar no sábado. Em resposta a uma pergunta, se algum de vocês tiver uma ovelha e ela cair em um buraco no sábado, não a pegará e a tirará? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é lícito fazer o bem no sábado, disse no Evangelho de Mateus, apelando ao sentimento humano de seus ouvintes. Então Jesus disse ao homem: estenda sua mão. Ele a estendeu e ficou completamente curado e tão saudável quanto a outra. Segundo o relato de Marcos, os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos, que eram seus inimigos naturais, sobre como matariam Jesus. Os evangelhos registram várias ocasiões em que Jesus realizou uma cura no dia de descanso. Na maioria desses casos, a cura foi seguida por um confronto com os líderes religiosos. Em outra passagem, Lucas 11h37, Jesus cura após ensinar na sinagoga no dia de descanso, mas não é relatado nenhum confronto enquanto o milagre era realizado. Em particular, Jesus conhecia as regras dos fariseus em relação ao sábado. Então, por que ele escolheu curar os doentes nesse dia? Jesus não ia contra a lei de Deus quando curava no sábado. Ele estava apenas agindo contra a interpretação da lei pelos fariseus e contra suas regras. Mateus 5h17 diz: não penseis que vim para abolir a lei ou os profetas. Não vim para aboli-los, mas para cumpri-los. A principal razão pela qual Jesus realizava curas no sábado era porque as pessoas precisavam de sua ajuda. Jesus curou no sábado para expor a hipocrisia dos fariseus. Em 3 passagens das Escrituras, onde a cura de Jesus levou a um confronto, Jesus faz referência a como os judeus trabalhavam no sábado cuidando de seus animais, e esse trabalho era aprovado pelos fariseus. O cuidado dos animais era uma parte importante de um dia normal em uma sociedade agrária, e Jesus destaca sua disposição de trabalhar no sábado para ajudar um animal. Não solta cada um de vocês no sábado seu boi ou seu jumento do estábulo e o leva para beber?
Jesus denuncia com razão sua hipocrisia por se recusarem a ajudar uma filha de Abraão. Quando Jesus curou no sábado, ele também confrontou os líderes religiosos com a questão de fazer o bem ou o mal no sábado, o que é lícito, fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou matar. Os anciãos ficaram em silêncio e se recusaram a responder. A cura de Jesus lhes deu a resposta que precisavam. Fazer o bem e salvar vidas é lícito mesmo no sábado. Usar a regra do sábado para fazer o mal ou matar é uma versão ímpia e perversa da lei. Outra razão pela qual Jesus curou no sábado foi para lembrar as pessoas porque Deus criou o dia de descanso sabático. O sábado foi destinado a beneficiar as pessoas, assim como a glorificar a Deus. Marcos 2h27 nos diz que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. O sábado ajudava as pessoas a relaxar e descansar após uma semana de trabalho e a redirecionar sua atenção de sua rotina diária para Deus. Portanto, a cura de Jesus no sábado estava muito alinhada com o propósito de Deus para o sábado. Tibé é um bom lembrete para nós da necessidade de examinar nossas crenças e garantir que sejam bíblicas e estejam em conjunto com a palavra de Deus. Número 4. Outra forte acusação. Disse que Jesus afirmou que destruiria o templo e o reconstruiria em 3 dias. O que ele quer dizer com essa afirmação? Isso soa como uma acusação muito séria, porque se Jesus ameaçasse destruir o templo sagrado, estaria cometendo uma blasfêmia que merece a pena de morte. Além disso, o rotulariam como um fraude. Jesus realmente pronunciou essas palavras ou foi mentira? Bem, ele disse. Nos evangelhos, Jesus diz a seus discípulos e a outras pessoas, muitas vezes, que morreria e ressuscitaria dos mortos. Jesus sabia qual era a sua missão. E seus discípulos pensavam que ele era o Messias prometido que reinaria no trono do rei Davi em Jerusalém para sempre. Eles simplesmente estavam esperando que Jesus derrubasse os romanos e recuperasse o trono. Mas eles realmente não entenderam. Jesus era o Messias prometido e reinaria em um trono em um reino para sempre. No entanto, ele reivindicaria seu trono morrendo e não matando ninguém. Há um significado associado ao fato de que Jesus comia com os pecadores. Pouco depois, chamou Mateus para segui-lo. O que poderia ser isso? Bem, Jesus comeu com muitos publicanos e pecadores na casa de Mateus. Sabia-se que Mateus era cobrador de impostos, e esses pecadores eram seus amigos e conhecidos, que agora estavam passando tempo com Jesus. Mateus queria apresentar Jesus às pessoas de seu círculo social. Os escribas e fariseus, que não gostavam dos cobradores de impostos, reclamaram. Mas Jesus age misturando-se com os pecadores. Eles estavam em perfeita conformidade com sua missão de buscar e salvar os perdidos. Nos dias de Jesus, Rabino e outros líderes espirituais recebiam um respeito generalizado e eram tidos em alta estima na sociedade judaica. Quase todos admiravam os fariseus, eram seguidores estritos da lei. Os fariseus eram os guardiões da tradição e eram a personificação da piedade. Em suas posições elevadas, mantinham-se afastados daqueles que consideravam pecadores ou daqueles que não aderiam ao seu sistema de regras. Os fariseus e os outros anciãos religiosos dos judeus nos dias de Jesus definitivamente não se misturariam com os cobradores de impostos, que eram amplamente conhecidos por suas malversações e sua associação com os odiados romanos. Jesus decidiu comer com os pecadores, porque sentia que eles precisavam saber que o arrependimento e o perdão estavam disponíveis para eles. Número 5. O ministério de Jesus.
também aumentou sua popularidade entre os marginalizados sociais da sociedade. Assim que Mateus passou a fazer parte de seu círculo íntimo, Jesus naturalmente teve mais contato com os publicanos de sua sociedade. Passar tempo com os cobradores de impostos e os pecadores era o certo, já que ele veio para chamar os pecadores e não os justos. Como diz Marcos 20.117, se Jesus queria alcançar os perdidos, ele precisava permanecer em contato com eles. Sentado na festa de Mateus, Jesus violou tabus sociais e condenou o sistema legalista dos fariseus para alcançar a justiça. O fato de que Jesus jantou com os pecadores demonstra que ele olhou além da cultura para o coração das pessoas. Enquanto os fariseus ignoravam as pessoas devido ao seu comportamento ou modo de vida passado, Jesus viu sua necessidade espiritual ao longo de seu ministério. Ele se aproximou de quem precisava e conversou com uma mulher samaritana desprezada junto a um poço. Seu encontro com a desprezada samaritana surpreendeu até mesmo seus discípulos. Perdoa uma mulher imoral, em Lucas 7. Ajuda uma mulher cirofenícia em Marcos 7. Toca um leproso em Lucas 5. Entra na casa de Zaqueu e janta com ele, em Lucas, capítulo 19. Repetidamente, Jesus tocou os intocáveis e amou os desagradáveis. Jesus veio para salvar os pecadores da destruição e, como tal, a tradição, os tabus culturais e o olhar desaprovador de alguns não importam quando o destino eterno de uma alma está em jogo. João 3:17. Ao mundo, mas para salvar o mundo por meio dele. Jesus teve compaixão e procurou satisfazer as necessidades daqueles ao seu redor. Diz a palavra de Deus. Jesus comeu com os pecadores e passou tempo com eles. Ao ver tudo isso, os pecadores, sem dúvida, se sentiram inspirados a conhecê-lo melhor. Reconheceram Jesus como um homem justo, um homem de Deus. Número 6. Os milagres serviram como testemunho disso e puderam ver sua compaixão e sinceridade. Jesus não permitiu que o status social ou as normas culturais determinassem suas relações com as pessoas, já que o bom pastor buscava as ovelhas perdidas, onde quer que tivessem se desviado. Quando Mateus foi o anfitrião do jantar, Jesus aceitou o convite. Foi uma oportunidade perfeita para compartilhar as boas novas do reino com aqueles que mais precisavam ouvi-las. Os escribas e fariseus moralistas de sua época o criticaram por suas ações, mas suas críticas não o desanimaram. Ao contrário dos fariseus, Jesus não precisava que as pessoas mudassem antes de se aproximarem dele. Ele as procurou, as encontrou onde estavam e lhes estendeu graça em suas circunstâncias. Também na história da mulher, surpreendida em adultério, Jesus ensina o amor e o perdão. Jesus estava ensinando no templo depois de chegar do Monte das Oliveiras. Um grupo de escribas e fariseus confronta Jesus. Interrompendo seu ensinamento, trazem uma mulher, acusando-a de cometer adultério. Afirmam que ela foi surpreendida no ato. Dizem a Jesus que o castigo para alguém como ela deveria ser a morte por apedrejamento, como está na lei mosaica. Quando os acusadores da mulher continuavam clamando por sua morte, em vez de debater com eles sobre a lei, Jesus se inclinou em silêncio e começou a traçar com o dedo na areia. Afirma que quem estiver livre de pecado que atire a primeira pedra. Momentos depois, os acusadores e fiéis começaram a se retirar, percebendo que nenhum deles também está livre de pecado. Deixando Jesus sozinho com a mulher, Jesus pergunta à mulher se alguém a condenou. E ela responde que não. Então, Jesus assegura a ela que ele também não a condena e diz para ela ir e não pecar mais. Os escribas e fariseus esperavam pegar Jesus em uma armadilha.
Em casos de adultério, a lei judaica exigia a morte por apedrejamento, como se encontra em Deuteronômio. Se Jesus recomendasse que a mulher fosse liberada, ele poderia ser acusado de violar a lei ou de tratar a lei de Moisés com indiferença. Por outro lado, se Jesus recomendasse que apedrejassem a mulher, estaria violando a lei romana, provocando assim a ira do governo e dando aos líderes judeus a oportunidade de acusá-lo. Aos líderes judeus realmente não importava aplicar verdadeira justiça, como demonstra o fato de que trouxeram apenas a mulher adúltera. A justiça, naturalmente, exigiria que o homem adúltero enfrentasse o mesmo tratamento. Número 7. A resposta de Jesus, impecavelmente, tanto a lei romana quanto a judaica. Enquanto expunha as más intenções no coração dos acusadores da mulher, Jesus a tranquilizou com estas palavras de graça e verdade. Então, eu também não. Eu condeno você. Vá e não peques mais. Uma vez abordada sua culpa e vergonha, Jesus agora lhe oferecia uma nova vida. Talvez o aspecto mais notável da história da mulher surpreendida em adultério seja como descreve a harmonia da justiça e da misericórdia na salvação cristã. Deus pronuncia julgamento sobre o pecado, mas fornece uma maneira de escapar da condenação. Jesus não incentiva o pecado, mas ama e valoriza o pecador. O Senhor silencia os críticos deste mundo, enquanto cura os corações cansados e carregados de culpa e vergonha. Deus nunca trata o pecado de forma leviana, mas chama os pecadores a se afastarem de sua velha e corrupta forma de vida. Apesar de todas as acusações feitas contra ele, Jesus decidiu morrer da maneira mais dolorosa que alguém já experimentou. O sumo sacerdote Pôncio Pilatos desempenhou um papel crucial na morte e crucificação de Jesus Cristo. O passo sacrificial do cristianismo se baseou na destituição de Pôncio Pilatos e nas teorias que o cercam. Pôncio Pilatos foi o quinto governador da província romana da Judéia, sob o imperador Tibério, e foi mais conhecido por ser o funcionário que presidiu o julgamento de Jesus e finalmente ordenou sua crucificação. Segundo as antiguidades judaicas de Joséfo, a destituição de Pilatos como governador ocorreu depois que Pilatos matou um grupo de samaritanos armados em uma aldeia chamada Tiratana, perto do Monte Gerizim, em Tiratana. Os samaritanos esperavam encontrar artefatos que Moisés havia enterrado lá. Número 8. A demanda de Alexandre. O líder deste movimento pode ter sido uma figura semelhante a um Messias entre os samaritanos, que se sabia que estava ativo nessa época. Os samaritanos, afirmando que não estavam armados, queixaram-se a Lúcio Vitélio, o Velho, o governador da Síria, que chamou Pilatos a Roma para ser julgado por Tibério. No entanto, Tibério havia morrido antes de sua chegada. Isso data o fim do governo de Pilatos em 36 ou 37. Anúncio. Tibério morreu em Miseno em 16 de março de 37. Anúncio. No ano 78, após a morte de Tibério, a audiência de Pilatos teria ficado a cargo do novo imperador Calígula. No entanto, não está claro se alguma audiência foi realizada, porque os novos imperadores frequentemente desconsideravam casos legais pendentes de reinados anteriores. O único resultado garantido do retorno de Pilatos a Roma é que ele seja destituído como governador da Judéia, seja porque a audiência não foi bem ou porque Pilatos não desejava retornar. J.P. Lemonon argumenta que o fato de Pilatos não ter sido reinstalado por Calígula não significa que seu julgamento tenha ido mal, mas que pode ter sido simplesmente porque, após 10 anos no cargo, era hora de aceitar um novo posto. Juan Taylor, por outro lado, argumenta que Pilatos parece ter terminado sua carreira em desgraça, usando seu retrato pouco lisonjeiro em Filon, escrito apenas alguns anos após sua demissão, como prova de sua afirmação. O historiador da Igreja Eusébio, escrevendo no início do século IV,
afirma que a tradição relata que Pilatos se suicidou após ser chamado a Roma devido à desgraça em que se encontrava. Eusébio data isso no ano 39 d.C. Número 9. Paulo Meyer. Paul Meyer afirma que nenhum outro registro sobrevivente corrobora o suicídio de Pilatos, que pretende documentar a ira de Deus pelo papel de Pilatos na crucificação, e que Eusébio afirma explicitamente que a tradição da morte de Pilatos é a morte de Eusébio. A tradição é sua fonte, o que indica que ele teve dificuldades para documentar o suposto suicídio de Pilatos. Daniel Schwartz, no entanto, sustenta que as afirmações de Eusébio não devem ser descartadas levianamente. Mais informações sobre o destino potencial de Pôncio Pilatos podem ser obtidas de outras fontes. Celso, o filósofo pagão do século II, perguntou polemicamente por que, se Jesus era Deus, Deus não havia punido Pilatos, indicando que não subscrevia a narrativa de que Pilatos se suicidou vergonhosamente. Em resposta a Celso, o apologista cristão Orígenes, escrevendo no ano 248, 548 depois de Cristo, argumentou que nada de ruim aconteceu a Pilatos, porque os judeus, e não Pilatos, foram os responsáveis pela morte de Jesus. Portanto, Orígenes também assumiu que Pilatos não teve uma morte vergonhosa. Joséfo, Filão e Tácito também não mencionam um suposto suicídio de Pilatos. Meyer sustenta que, com toda probabilidade, então, o destino de Pôncio Pilatos recaía claramente na direção de um funcionário governamental aposentado, um ex-magistrado romano pensionista, que em qualquer coisa mais desastrosa. Em seu romance, intitulado Pôncio Pilatos, Meyer escreve sobre o pai de Pilatos, que era um funcionário público aposentado conhecido como Pôncio. O romance é um relato completo do prefeito, como Pilatos era conhecido na época, e de como ele governava o povo da Judéia, com Procóla como esposa. Por outro lado, Taylor aponta que Filon fala de Pilatos como se ele já estivesse morto na embaixada diante de Caio. Ele faz essa afirmação, apesar de escrever apenas alguns anos após o mandato de Pilatos como governador. No final da Antiguidade e início da Idade Média, Pilatos se tornou o foco de um grande grupo de apócrifos do Novo Testamento, ampliando seu papel nos Evangelhos e no ciclo de Pilatos. Pilatos foi retratado como uma figura positiva nos textos do Tiberíades Romano Oriental. Ele e sua esposa são retratados como cristãos, convertidos, às vezes, mártires nos textos cristãos ocidentais. Por outro lado, ele foi retratado como uma figura negativa e um vilão, com teorias sobre sua morte por suicídio ocupando um lugar de destaque. Pilatos também foi o centro de numerosas lendas medievais, que inventaram uma biografia completa dele e o retrataram como um vilão. E, ao mesmo tempo, um covarde. Muitas dessas lendas conectavam o local de nascimento ou morte de Pilatos com lugares específicos da Europa Ocidental, como afirmar que seu corpo foi enterrado em uma área local particularmente perigosa ou amaldiçoada. Pilatos tem sido frequentemente objeto de representação artística. A arte medieval frequentemente representa cenas de Pilatos e Jesus, muitas vezes na cena em que ele lava as mãos da culpa pela morte de Jesus. Na arte do final da Idade Média e do Renascimento, Pilatos é frequentemente representado como um judeu. Ele desempenha um papel importante nas obras de paixão medievais, onde geralmente é um personagem mais destacado que Jesus. Sua caracterização nessas obras varia muito, desde uma vontade fraca e coagida para crucificar Jesus, até ser uma pessoa malvada que exige a crucificação de Jesus. Os autores modernos que destacam Pilatos em suas obras incluem Anatoly France, Mikhail Bulgakov e Chingiz Aitmatov, e a maioria dos tratamentos modernos de Pilatos datam da era posterior à Segunda Guerra Mundial. O livro de Anatoly France, intitulado O Procurador da Judéia, detalha a história de duas lamias romanas.
e Pôncio Pilatos, que no final de suas vidas contaram suas memórias da Palestina. O que você pensa sobre essa revelação?